Gênesis capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo 18. Você encontrou? Diga amém. Vamos lá. A palavra diz assim: de longe vieram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: já vem lá aquele tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemos e lancemos numa cisterna, e nós diremos que um animal selvagem o comeu, e nós vamos ver em que darão os seus sonhos. Versículo 21, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não vão tirar a vida dele. Também lhe disse Rúben: não derrame sangue, lançai ele aí nessa cisterna que está no deserto. E não podiam, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram a sua túnica, a túnica e o talar de mangas compridas que ele trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Repete comigo esse final: lançaram na cisterna, vazia e sem água. Pula comigo lá para o capítulo 39, nós vamos ler do versículo de número 1 ao 5. Capítulo 39, do 1 ao 5, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Estava ele na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, então colocou José à mercê perante ele, a quem servia, e ele o colocou como mordomo de sua casa, e passou para as suas mãos tudo o que ele tinha. Versículo 5. Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto na casa quanto no campo. O texto, a mensagem que nós vamos ministrar tem como título: Transformando Tragédias em Vitórias. Diga para quem está do seu lado profeticamente: você pode mudar as tragédias para vitórias. Cada pedacinho da vida de José foi essa mudança. Ele mudou situações muito difíceis que ele estava passando, e fez com que as situações difíceis, elas, por questão de tempo, elas se virassem em grandes vitórias. Só uma delas, ainda nessa introdução aqui, eu quero falar com você. Ele sai, diz que ele tinha sido jogado em uma cisterna que ela era funda e estava sem água. O camarada sai dessa cisterna, vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e diz que tudo que o cara toca naquela casa vira ouro. Tudo que ele toca, Deus abençoa. Olha que coisa, ele sai de uma cisterna profunda e sem água, e começa a entrar em um campo de prosperidade. Toda a trajetória da vida de José foi uma trajetória em que os percalços que ele ia enfrentando, as dificuldades que iam aparecendo, elas eram apenas trampolim para elevá-los para vitórias maiores. José, ele passou por problemas na sua vida, como, por exemplo, o problema em família. O primeiro problema grande que José enfrentou foi dentro de casa, foi no meio dos seus irmãos. E os problemas dentro de casa também não impediram José dele ser um vitorioso. O segundo problema foi dentro do seu trabalho. Esse
esse trabalho, foi na casa de Potifar. O cara começou a fazer as coisas funcionarem, a dar certo, começou a prosperar ali naquele lugar, e aí ele começa a sofrer um problema no seu trabalho com uma acusação injusta. Ele perde o seu emprego por causa dessa acusação injusta, mas esse problema e essa acusação injusta também não impediram José de ser uma bênção, de alcançar vitórias. José também não teve apenas o problema na família e o problema no trabalho, mas ele também teve um problema no meio de amigos. Quando José estava dentro do cárcere, preso, ele fez amizade com algumas pessoas ali no cárcere, e aquela amizade que José fez foi uma amizade onde ele esperava confiança. Ele ajudou os caras, um era padeiro, o outro era copeiro do faraó, e o José fez uma aliança: eu vou ajudar vocês, depois vocês se lembram de me ajudar e tal. E o que acontece é, José, no meio da amizade, ele não tem a reciprocidade. Ele não tem amigos que cumprem com a palavra que um dia eles aliançaram. Só que nada disso impediu José de ser vitorioso. Nada disso impediu José de alcançar e conquistar coisas que Deus havia prometido para a sua vida. Eu queria, querido, hoje dizer que Deus, Ele quer a mesma coisa da minha e da sua vida. Deus não quer que você fique parado em um problema que você está enfrentando dentro de casa. Deus não quer que você fique parado e travado em um problema que você está enfrentando no seu trabalho, ou talvez um problema financeiro. Deus não quer que você fique parado por causa de um problema de frustração com algum amigo, com algum colega, em algum relacionamento. Muito pelo contrário, Deus quer que você faça dessas adversidades e dessas lutas um trampolim, aonde vai elevar você sempre a chegar a níveis maiores, aonde vai elevar você a ter conquistas de vitórias maiores. Deus, se você está passando algum problema hoje, entenda essa mensagem: Ele quer fazer você subir de nível. Quantos gostariam de subir de nível? Diga amém. Só que para subir de nível, nós temos que ter a atitude certa. Eu não vou subir de nível se eu não tiver a atitude certa no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio do caos. Eu preciso ter a atitude certa. Senão, o caos, ele só aprofunda mais. Você quer ficar no caos, sim ou não? Não, diga não. Então tem que ter a atitude certa. Vamos aprender com José aqui quais foram as atitudes que José teve. O que esse cara tinha na sua vida que fazia ele sempre subir de nível, ele não parar? Uma coisa muito interessante que eu admiro na vida de José é que o José, ele não permitiu nenhuma situação das situações complicadas que ele passou, ele não permitiu que essas situações o fizessem ficar em depressão. Ele não permitiu aquilo bater e deprimir ele. Porque o que mais hoje o diabo ele aproveita para poder lançar uma pessoa na depressão é quando ela está passando por momentos de dificuldade. A pessoa está passando por um momento de dificuldades e aí começa a manifestar um monte de pensamento, tudo não funciona, as coisas não dão certo, é sempre comigo, sempre que é sempre comigo, as portas não se abrem, é sempre comigo, ninguém me ajuda, é sempre comigo, eu não consigo nada, é sempre comigo, tudo dá errado. E aí isso começa a fazer você enfraquecer mais ainda. Você fica desmotivado, você fica abalado, você fica enfraquecido. José não permitiu que as tragédias elas fizessem isso. Muito pelo contrário, ele permaneceu focado na realização de um sonho. Ele permaneceu focado em problemas que ele precisava resolver. Ele permaneceu focado, acreditando e confiando no Deus que ele escolheu servir. Porque tudo que não pode acontecer com você na hora que as coisas não estão dando certo, é você entrar em depressão, é você ficar fragilizado, é você ficar enfraquecido. Isso não pode de maneira nenhuma acontecer com você.
Porque quando vem a pressão e você fica fragilizado, você fica enfraquecido, você automaticamente perde o ânimo para tentar resolver as situações. Você perde o ânimo de lutar pela família, você perde o ânimo de continuar empolgado em trabalhar na empresa que você trabalha, você perde o ânimo de se envolver no ministério, de cuidar da obra de Deus, de um chamado que Deus confiou na tua mão. Você perde o ânimo de se relacionar com as pessoas. Então tudo que você precisa fazer é: eu não vou me abater com essa causa. Bate no peito assim, diga assim: eu não vou me abater. Pega um controle de ar, deixa esse ar aqui de cima aqui um pouquinho mais geladinho para mim, por favor. É muito lindo observar isso na vida de Josué, na vida de José, porque tudo que você não pode ficar na hora da luta é em depressão, é desanimado, é abatido, não pode. Segunda coisa muito importante que eu observo na vida de José, que é característica, é a atitude certa para me levar para a vitória no tempo da tragédia. José, ele continuou a ser servo de Deus, mesmo passando problema e estando longe da sua casa. São duas coisas que Deus nos testa. A primeira: será que eu continuo sendo servo de Deus e fiel a Deus quando eu estou passando por problemas? A segunda: será que eu continuo sendo servo de Deus e fiel a Deus quando eu estou longe do contexto aonde as pessoas conhecem que eu sou de Deus? Isso é uma característica linda na vida de pessoas que vencem problemas. O que José ele poderia ter feito que seria errado, mas não fez? Mas tem gente que faz e é errado. Ah, quer saber de uma coisa? Já que eu estou passando por problema, quer saber de uma coisa? O que vier de parada errada eu vou pegar mesmo. Quer saber, já que eu estou passando por problema, Deus não me ajudou aqui nesse problema? Na hora que veio a esposa do Potifar, como é que é o nome da Potifar mesmo, da esposa do Potifar? Como é que é o nome dela? Não tem nome. É uma coisa ruim, nem nome tem, rapaz. Aquela tentação lá e coisa ruim. Patifona, os irmãos estão falando aqui. Na hora que a Patifona ela chegou para poder seduzir o José, o que José poderia ter pensado? Quer saber de uma coisa? Já fui vendido como escravo, Deus não me ajudou na hora que meus irmãos me jogaram no buraco, eu ainda estou aqui, e ainda é essa Patifona que me canta, eu vou é para dentro mesmo, ó. Foi isso que José fez? Mas tem gente que faz. Tem gente que não consegue subir de nível na vida, porque parece que quer se vingar de Deus. Já que Deus não está fazendo por mim, agora tudo que aparecer de errado na minha frente eu vou pegar. E aí, meu irmão, só piora as coisas, só desgraça mais. Porque pode ser que o que você está passando ou a dificuldade é Deus provando e testando o seu caráter. É Deus testando e provando a sua integridade. É Deus testando e provando se você é fiel mesmo a Ele ou se você é crente de fogo de palha. Essa foi a primeira coisa. A segunda é José longe do contexto da sua família, longe do contexto da sua casa. Ele poderia dizer assim: quer saber uma coisa? Ninguém está vendo. Eu estou longe do papai e da mãe. Esse povo aqui nem conhece de Deus. Esse povo aqui é tudo idólatra. Eu não quero nem saber. Eu vou mesmo cair logo no pecado. Não. O José se manteve firme. E uma pergunta para fazer: como é que você age quando você está longe das pessoas que não conhecem você no seu contexto de servo de Deus? Quando você está em ambiente onde ninguém teme a Deus, onde ninguém serve a Deus, como é que você é? Ali você continua sendo servo de Deus? Ou porque não tem ninguém perto, aí ali você solta a franga? Como é que você é?
Como é que Deus vai honrar um filho dele que está sempre envergonhando o nome dele? Não é o que as pessoas veem de você, é o que Deus está vendo de você. Tem gente que fala assim, sabe uma coisa? Eu não me preocupo com o que os outros pensam. Eu não me preocupo, estou nem aí. Que se dane os outros. Tá bom, que se dane os outros, mas e Deus? Que se dane Deus também? E Deus, o que é que Deus pensa de você? O que é que Deus pensa de como você se porta? Se nós queremos manter a nossa trajetória como trajetória de vencedores, nós precisamos ser servo de Deus em tudo quanto é lugar. Amém? Aleluia. Outra característica do José é que o José, ele foi um camarada que ele não nem um pouquinho de brecha para o pecado. Ele não brincava com coisa séria. Fala para quem está do seu lado assim, não brinca com coisa séria, meu filho. Por que é isso aí? Deixa eu falar para você. Olha, o diabo, ele já sabe quem Deus tem uma unção, uma escolha para poder vencer e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Quer saber de uma coisa? Você está aqui e eu tenho certeza que porque você está aqui, Deus escolheu você para ser uma bênção na vida de outras pessoas, para você ser um vitorioso, uma vitoriosa, para as bênçãos virem sobre você, bater em você e transbordar para um monte de gente à sua volta. Você é um canal de bênção de Deus nessa terra. Aleluia! Agora, porque você é um canal de bênção de Deus nessa terra, o diabo vai querer te destruir. Porque se ele destrói você, ele impede não só você de ser abençoado, mas muita gente que você abençoa também. E aí como é que o diabo vai fazer? Ele vai tentar bater no seu ponto fraco, aonde você é vulnerável. O que você precisa fazer é, se eu sou vulnerável nessa área de dinheiro, eu sou pastor, sabe, se tem uma coisa que mexe comigo, eu sou vulnerável. Se protege, meu filho, foge de gente, foge de situação onde eu quero colocar você para meter a mão, dinheiro ilícito. Sai fora disso, nem chega perto. Pastor, o meu problema é eu ficar, às vezes, na internet, ou às vezes eu fico vendo coisa, e quando vou ver, eu já estou vendo pornografia. Exclui o que você vê, fica longe do computador então, meu filho. Pastor, o meu problema é, às vezes, a televisão lá, e aí eu fico assistindo a televisão. Irmão, bloqueia, coloca a senha. Qual é o problema que você precisa fugir? Pastor, eu tenho uma pessoa lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, que essa pessoa, ela às vezes ela fala isso aí, às vezes mexe comigo, eu fico, às vezes ela fala e me gera atenção. Foge, sai fora. Porque você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você não pode ficar brincando com coisa séria, você tem que sair. Senão o diabo arma uma arapuca e aí ele consegue destruir a sua vida. Diga, eu estou protegido pelo sangue de Jesus. Fale, vou sair fora de toda cilada. Amém? Corre, filho. Outra característica do José, muito linda, de pessoas que conseguem superar problemas e conseguir transformá-los em vitórias. José, ele, ainda que tudo tivesse difícil, ele acreditava que ele poderia vencer. Você precisa ser alguém de fé, irmão. Você precisa acreditar que você vai vencer. Você precisa acreditar que você vai superar a fase difícil.
Ah, pastor, estou passando uma fase tão difícil. Então você levanta essa sua cabeça e começa a declarar para você mesmo: eu vou superar isso, eu vou vencer isso, eu vou ultrapassar essa barreira, eu vou chegar do outro lado, eu sou mais do que vencedor, eu vou conseguir. Eu imagino a pressão que o José sofreu, porque quando eu estou passando por um momento difícil, também vem pressão. Vem um monte de pensamento. Você está passando por situação difícil e fala: meu Deus, e agora? Rapaz, o que houve? Será que eu errei? Deus, tem misericórdia, onde eu estou errando? Deus, por que o Senhor não quer agir? Deus, me ensina logo, o que o Senhor quer me ensinar. E vem, isso só atrapalha. O que nós precisamos, se estamos com a vida correta diante do Senhor, é falar: Deus, eu acredito que eu vou vencer, eu acredito que eu vou superar, eu acredito que Deus cuida da minha vida. Ah, meu irmão, é muito lindo quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Quinto, o que mais que José tinha? José, ele era um homem que ele não ficava só nos sonhos. José não era um homem que ficava só: não, eu creio, porque tem gente que é assim: eu creio que a gente vai chegar lá, eu creio. Só você acreditar não adianta, você precisa ter atitude. Dá um tapinha no ombro do teu irmão e fala bem assim: levanta o traseiro da cadeira. Não adianta, eu creio, Deus, eu creio. Meu filho, se você não levantar da cadeira e não for agir, não adianta nada. Tem coisa que depende exclusivamente de você levantar da cadeira e ir resolver. Por isso que eu falei primeiro que você tem que acreditar, que você tem que vencer. Porque sabe por que tem gente que não levanta da cadeira? Porque fica pensando assim: não, eu vou e não vai dar certo. Não, eu vou e não vai adiantar nada. Não, eu vou falar e já sei, já conheço essa história, já como é que é há muitos anos, já sei. Vai lá resolver isso logo. Não adianta você dizer que acredita se você não resolve, tem que ter atitude. Pessoas de sucesso são pessoas de atitude. Pessoas, fé e atitude tem tudo a ver, irmão. Não adianta eu dizer que eu sou alguém de fé e não tenho atitude. Se você tem fé, você é uma pessoa de atitude. Você é a pessoa que dá o passo. Você é a pessoa que se lança. Você é a pessoa que acredita, que vai. Fé e atitude tem tudo a ver. Aliás, eu não acredito que exista fé sem atitude. O próprio Tiago já falou. Tem tudo a ver com obras. A fé sem obras, ela é... Não adianta você ter fé, dizer que tem fé e você não faz nada. E o José, ele era um cara que ele fazia o melhor. Lá na casa do Potifar, diz que tudo que José fazia prosperava. Ele pegava lá no jardim e ele arrebentava no jardim. Botava ele para poder cuidar da cozinha, ele arrebentava na cozinha. Botava ele para cuidar dos animais, ele arrebentava. Para tudo que esse cara faz, ele dá certo, é claro, mas ele faz. Então nós temos essa coisa de meter a mão, fazer com excelência. Ter atitude é você, quando assumir um compromisso, você assumir uma responsabilidade, você vai fazer da melhor maneira, você vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado com o resultado final do seu trabalho, com o resultado final do que você executou. Deus seja glorificado com o resultado final da sua sabedoria que você colocou em prática para realizar um projeto, para realizar alguma coisa. Deus ser glorificado com alguma coisa que você desenhou, alguma coisa que você construiu, um problema elétrico que você resolveu, um problema de um carro. Deus ser glorificado com a atitude de excelência que você tem na sua vida. E aí isso
é o resultado de pessoas que transferem, que faz mudar tragédias em vitória. Sabe como é que são pessoas derrotadas fazem? Ela está lá no seu trabalho e fazendo alguma coisa no seu trabalho, aí ela pensa assim: olha como é que uma pessoa derrotada ela age. Quer saber de uma coisa? Já que está tudo ruim na minha vida, já que está tudo dando errado, eu vou fazer de qualquer maneira mesmo, quero nem saber. Deixa, eu estou pagando o preço, os outros têm que pagar também, faz de qualquer maneira. Pensamento de gente derrotada. Pensamento de gente que vai permanecer na derrota sempre. Não, eu vou ter atitude, eu vou realizar as coisas com excelência para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Mas Deus olha isso, e é muito lindo o resultado daquilo que Deus, Ele realiza. Outra característica do José, ele era uma pessoa que dava bom testemunho de servo de Deus. O texto que diz aqui, que nós lemos no capítulo 39, diz que o Potifar, ele olhava para José e falava assim: rapaz, tudo que esse cara faz, Deus abençoa, dá certo. Esse cara, ele tem algo especial na vida dele. Esse camarada, você sabe, eu já li alguns historiadores dizendo que o normal era Potifar mandar matar José. Ele não mandou matar José para ele não ficar na história como corno sabido. Porque um general do porte do Potifar descobrir que alguém tentou cantar a sua mulher, não tem conversa, meu irmão, era arrancar a cabeça. Mas sabe por causa de que ele mandou só prender? Eu vou aliviar o José aqui, que eu sei que ele não fez nada mesmo, a prostituta vadia é ela, né? Vou mandar só aqui prender o José para eu não ficar como corno sabido da história. Foi mais ou menos isso. Mas por que o Potifar fez isso? Porque reconhecia em José: esse cara é diferente. Esse cara, ele tem diferença na vida dele. José dava bom testemunho, por isso que ele não foi morto, não foi destruído. Agora, essa questão de sermos bons testemunhos também, isso faz com que nós sejamos abençoados por Deus, porque é Deus respaldando o nosso caráter, é Deus respaldando a nossa integridade, é Deus respaldando a nossa fidelidade e seriedade como servo dele. Deus, ele assina embaixo e abençoa com vitórias aquele que ele reconhece como fiel, como leal, como íntegro, como ungido. Aleluia! Você quer sair do meio da tragédia, da crise? Permaneça íntegro a Deus, dê bom testemunho. As pessoas à sua volta precisam olhar e falar assim: cara, alguma coisa tem diferente com esse cara aqui. Eu não sei, alguma coisa tem diferente com essa moça, que ela vem aqui e o ambiente muda, ela traz uma paz, é uma coisa tão boa. A gente está aqui todo mundo falando um monte de besteira, ela chega, todo mundo fica em silêncio e cai na... Essa diferença, esse bom testemunho, isso atrai o favor e o agir de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. O Potifar era o chefe do José. E o Potifar, como chefe do José, ele respaldou o bom testemunho, falou: esse cara aí, ele é bom. Se nós fôssemos avaliar hoje as pessoas que estão sobre a nossa vida, com liderança sobre a nossa vida, o que essas pessoas elas dizem de nós? Aonde você trabalha, quem é seu líder, quem é seu chefe lá, o que diz de você? O que as pessoas falam da sua vida como servo de Deus, como serva de Deus? Isso é um ponto importante. Aleluia. Outra característica do José, esse cara aqui, rapaz, eu admiro muito. Tem uns caras na Bíblia que José, Josué, Davi, Paulo, rapaz, tem cara que eu sou fã deles.
Quando chegar lá no céu, eu vou querer reunir com esses caras e fazer uma célula com eles. Eu vou falar: Deus, coloca picanha e suco de laranja gelado, que é só agora dos... Aleluia. Eu quero aprender com esses caras. O José, ele sabia conversar, rapaz. Ele, na crise, no problema, tudo apertar demais. E o José, ele sabia resolver os problemas na conversa. Ele sabia resolver os problemas conversando bem. Pergunta para quem está do seu lado: você conversa bem? Ou quando você abre a boca, você estraga tudo? Fala ai. Que tem gente que abre a boca e estraga tudo. Já está passando um problema danado, já está na crise, já está tudo difícil. E aí, ao invés de abrir a boca para consertar, abre a boca e atrapalha tudo. Fala ai. Para abrir a boca e atrapalhar tudo, é melhor ficar de boca fechada. Aleluia. Aleluia. O José, ele desde quando ele estava com Potifar, ele sabia conversar. Na hora que ele foi acusado, sabe o que o José poderia ter feito? Sabe o que foi, seu Potifar? Quem foi que me tentou foi essa daí, ó, e xingar um monte de palavrão, a esposa do... sabe o que é? Eu sou fiel a Deus, eu sou homem de Deus, mas essa daí, ó... Se ele fala isso, irmão, já era. Você já viu que tem gente que quer defender as coisas, se defender? Não, porque eu, ó, mas aqui, ó, só gera mais ira nas pessoas. E daqui a pouquinho você está com o pescoço, ó. Por que eu estou passando isso, Deus? E Deus está respondendo lá de cima: por que você abriu a boca, meu filho? Gente que transforma a tragédia em vitória é gente que sabe conversar. Tudo que você não pode fazer na hora que você está passando uma grande crise é abrir a boca para falar besteira e atrapalhar tudo. Você pode abrir a boca para ajustar as coisas, para falar com sabedoria, para falar com as pessoas com honra, com respeito, sem desmerecer, entendendo a posição das pessoas. E aí, meu irmão, você consegue colocar as coisas em ordem. Dentro do cárcere, José sabia conversar com seus amigos. Mesmo quando traíram ele não saiu falando pelos cotovelos. Por isso, depois de um tempo, um dos seus amigos, depois de um tempo, lembrou dele. Mas se ele tivesse falado besteira, não, vamos aqui na boa, na calma. Posso dar um conselho, uma dica de ouro para você? Quantos querem uma dica de ouro aqui? Diga amém. Vou dar, hein? Tem problema que você tem que resolver essa semana. Dentro dessa semana agora que vai entrar, tem problema para você resolver. Vou dar um conselho de ouro para você. Está vindo do céu, direitinho para você aqui agora. Vai na mansidão, com calma e falando com sabedoria. Nada de acusar, de apontar o dedo e de brigar. Tem gente que já chegou aqui falando assim: rapaz, eu já vou chegar lá com a mão na cadeira e vou botar o dedo na cara. Nada disso. Você vai resolver como? Na paz e na sabedoria. Porque você quer consertar as coisas e não piorar tudo. Quantos querem consertar as coisas? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que José, ele conseguiu transformar tragédias em vitórias, porque ele era um cara
atento às oportunidades. Diga, atento às oportunidades. Tem gente que não sai das fases difíceis, por quê? Porque não fica de olho nas oportunidades. E eu descobri por que algumas pessoas não conseguem ver oportunidade. Sabe por que não conseguem ver oportunidade? Porque está focando o olhar demais no problema. Você está olhando para baixo aqui, ó. Ai, que problema, esse problema está vindo, nada melhora. E as oportunidades estão passando à sua frente. E aí você não está conseguindo enxergar oportunidade. Irmão, estou falando de coisas que eu tenho aplicado na minha vida, eu tenho vivido. Se eu fosse ficar pensando nos problemas de coisas que eu tentei resolver e eu não consegui, eu não ia enxergar oportunidades tão abençoadoras que estavam na minha frente. Tão abençoadoras, tão boas. Eu falei, ó Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é gracioso comigo. Mas também eu sei que além da bondade de Deus, é porque eu não fiquei olhando, só reclamando porque não está dando certo o que eu estou querendo realizar. Meu foco não está batendo só no que não está dando certo. Quando José estava no cárcere, tudo dando errado, e aí o copeiro do rei e o copeiro e o padeiro do faraó tiveram um sonho, falaram assim, nós tivemos um sonho, conversando um com o outro, só que a gente não consegue interpretar. O José falou, opa, eu não consigo, dá para o papai aqui, deixa que eu faço aqui para vocês, aleluia. Você sabia que uma oportunidade que Deus está colocando na sua vida, olha o que eu estou dando aqui, eu só vou dar a chave de ouro aqui agora, aleluia. Oportunidades boas que Deus pode estar dando na sua vida, sabe o que é? Você ajudar alguém. Você está querendo demais resolver um problema seu, e a solução do seu problema está, sabe em quê? Em você ajudar alguém que está precisando. E olha aqui o que eu vou dizer, Deus pode estar colocando essa oportunidade perto de alguém que está precisando, e sabe o que você está falando? Eu não tenho condição de ajudar ninguém, eu já estou cheio de problema, deixa eu resolver meu problema. Eu quero, meu problema está lá, deixa eu resolver meu problema. E tem um monte de gente aqui para você ajudar. E a solução do seu problema não está lá, não está no seu egoísmo. A solução do seu problema está em você ajudar, que você ajudou, a chave de ouro caiu na tua mão para você abrir a porta do sucesso. Aleluia! Ajude alguém. Veja oportunidades para você ajudar algumas pessoas à sua volta. Pare um pouco de ficar olhando só para o seu problema, só para o seu umbigo, só para as suas coisas. Ajude alguém. Me ajuda aí, digam aleluia, glória a Deus. Não perca a oportunidade. Quando Deus, Ele quer te ajudar a acertar algumas coisas, não perca a oportunidade que aparece de você acertar. Tem gente que fica, quer ver uma coisa? Eu vou dar exemplo aqui prático. Isso no meio de família, no meio de amigo, no meio de líderes, no meio de irmãos. Tem gente que está orando, Deus, me ajuda a restaurar o meu relacionamento, me ajuda a restaurar coisa na minha casa, na minha família. E aí surge uma oportunidade, surgiu um assunto para você pedir perdão, para você se retratar. Surgiu, apareceu na sua cara, essa é agora de eu restaurar o relacionamento, é agora. Aí apareceu a oportunidade. Não. Perdeu a oportunidade. Deus pode estar colocando pessoas que Ele quer restaurar o relacionamento seu com elas na sua frente. E as coisas continuam tudo ruins para você porque você está deixando a oportunidade passar batido. É alguém que de repente vem e quer se consertar com você e você fala assim, não, hoje não, amanhã, se quiser amanhã a gente conversa. Perdeu a oportunidade de consertar. Perdeu. Alguém liga para você para resolver um problema, querido, olha só,
queria resolver com você, tem aquele problema que a gente está, queria resolver, pode ser amanhã de manhã, você não tem nada para fazer amanhã de manhã, você vira e fala assim, deixa eu pensar, amanhã de manhã eu te ligo. Perdeu a oportunidade. Deus está colocando, você quer acertar as coisas, você está precisando sair da prova, e alguém liga para você, você tem que entender, opa, oportunidade, querido, quero conversar com você amanhã 9 horas, pode ser? Claro, que horas? Aonde? Eu estou lá. Diga glória a Deus. Tem gente que não sai da tragédia para a vitória, é porque as suas atitudes estão erradas. Você não tem atitude certa na hora da tragédia, você tem que ter a atitude certa. A outra coisa importante do José, o José, ele era um homem que ele inspirava confiança. O texto que nós lemos de Potifar diz que Potifar entregou tudo da sua casa na mão do José, tudo, ele confiou. Por quê? O José inspirava confiança. É óbvio que o José, sendo um homem de confiança para Potifar, ele há muito tempo já tinha sido um homem de confiança para Deus. José, ele alcançou o governo de todo o Egito, chegou a governador do Egito. Por que foi isso? Só porque Potifar confiou nele? Foi só porque o faraó confiou nele? Não, antes deles confiarem, há muito tempo José já era alguém de confiança de Deus. Você quer crescer na vida, quer ser abençoado, quer avançar, quer sair da crise, quer receber grandes coisas de Deus nas suas mãos? Pergunta para fazer. Deus pode confiar em você? Deus pode entregar grande responsabilidade na sua mão que você não vai se lambar todo? Deus pode colocar recurso na sua mão financeiro. Deus pode dar dinheiro para você que você não vai se lambar aí e destruir sua família. Deus pode dar aí um cargo, uma função. Deus pode dar um nome que vai ser exaltado para você, que você não vai fazer vergonha. Deus pode confiar em você. O Potifar confiou em Deus. O Potifar confiou em José. O faraó confiou em José. Deus tinha toda a confiança em José e por isso o elevou ao governador de todo o Egito. As pessoas pequenas do seu nível de relacionamento, elas confiam em você? Sabe qual é um respaldo de que Deus está confiando em mim? Uma coisa que me ajuda a medir. Pastor, eu não sei se Deus confia em mim. Eu vou te dar uma dica. Dá para você medir dessa maneira. As pessoas do seu nível de relacionamento, elas confiam em você? Seu chefe confia em você? Seu líder aqui na igreja confia em você? Seus pastores confiam em você? Sua esposa confia em você? Seu marido confia em você? Aí você vai medir. Porque se você não consegue inspirar confiança para as pessoas que convivem do seu lado, como que você vai inspirar confiança para o Deus que está lá do alto, no seu trono de glória? Esse cara, ele me gera muita admiração. Eu vou concluir essa palavra lendo aqui o auge da vida de José. José, ele foi próspero na casa de Potifar, ele foi próspero no cárcere. Diz lá quando José estava no cárcere que o dono, o chefe do cárcere entregou tudo na mão de José. José era o cara que comandava a prisão.
Se tivesse uma facção naquela época, seria a facção do Deus de Israel. Aleluia. FDI. Facção do Deus de Israel. Não mexe com ela, não. José era o chefe da facção. E aí, José prosperou lá dentro. E o auge da exaltação da vida de José está no capítulo 41, e eu vou ler para você o versículo 38 e 40, que diz assim: Depois disse Faraó para José: Visto que o Deus que você serve te fez saber tudo isso, ninguém há de tão ajuizado e sábio como tu aqui no meu reinado. Você vai administrar a minha casa, e a tua palavra, todo mundo que me serve, todo o meu povo vai obedecer a você, e somente eu no meu trono serei maior do que você. Ninguém aqui é maior que você, José. Versículo 46 diz assim: E José chamou a Faraó, é isso, e era José a idade de 30 anos. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José era o cara. Agora olha uma coisa que eu vou concluir com isso. José, ele chegou ao mais alto escalão de governador do Egito. E qual era a idade do menino? Diga, 30 anos. Se com 30 anos ele chegou ao governador, diz que quando ele foi vendido como escravo, ele devia de ter entre 14 e 16 anos. Olha a fase de adolescência e de juventude desse menino, como é que foi. Olha os problemas que esse menino... É bem provável que quando ele tinha 20, 21 anos, era quando ele sofreu na casa de Potifar, tendo que ralar de tudo que é jeito, fazer com excelência para depois ser exaltado. 20 a 21 anos. Imagina a trajetória desse José. Muito jovem e adolescente hoje usaria a história de José para dizer: eu não sou nada na vida, porque quando eu tinha 16 anos, meus irmãos me enxotaram. Eu não tenho nada na vida, porque quando eu tinha 16 anos, eu fui separado do meu pai e da minha mãe. Eu tenho esses problemas todos, porque quando eu tinha 20 anos, eu fui morar numa casa longe, eu tive que ralar igual um condenado. Sabe, eu estou cheio de problemas, sabe por quê? Porque eu tentei fazer o melhor na casa dos patrões, do chefe que me dava. Eu tentava fazer o melhor, e o que vinha em cima de mim era só paulada, falsa acusação, não me valorizava. É por isso que eu hoje sou assim, eu sou nada. Foi assim que foi a vida de José? Não. Ele superou todos os desafios, mesmo sendo novo. Ele enfrentou todas as pressões e todas as dificuldades. E quando chega com 30 anos de idade, José é o maioral governador do Egito. Porque as crises e as tragédias, elas não podem determinar sobre a nossa vida. O que determina sobre a nossa vida são as nossas escolhas, são as nossas decisões, são as nossas atitudes. É o que eu faço hoje que vai determinar quem eu vou ser amanhã. Não é o que acontece à minha volta que determina o que eu vou ser amanhã. É o que eu decido fazer que determina quem eu sou amanhã. São as minhas escolhas hoje que vão determinar quem eu sou amanhã. O que você é hoje é fruto das suas escolhas de ontem. Mas se você quer mudar a história do passado, as tragédias que você está sofrendo no presente, e escrever uma história de vitória no futuro, você pode colocar em prática todas essas atitudes que nós compartilhamos com você essa manhã. Quantos topam isso? Diga glória a Deus. Fica de pé, por favor.